vocês estão? Eu tô feliz por estar gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal e contar uma experiência pra vocês de algo que Jesus me despertou, foi impactante e eu espero que toque muito a sua vida, tá bom? Bom, pessoal, antes de contar a experiência, pra vocês entenderem, eu quero falar o que Jesus falou comigo lá em Isaías. Se você for observar o início do ministério de Isaías, o profeta, se você ainda não conhece Isaías, você precisa conhecer, tá ok? Ele foi um profeta que falou muito sobre a volta, sobre a vinda de Jesus, tá? Então ele anunciou muitas coisas e é um livro extenso, mas maravilhoso. Se você for ler lá o início do livro de Isaías, você vai ver que no início do ministério ele falava muito ai de vós. E ele denunciava o pecado alheio, tá? Isso é o que geralmente um profeta fazia realmente, tá? Algo muito profundo aconteceu na vida de Isaías quando ele teve uma visão, gente. Ele estava lá no trono de Deus e ele começou a ver a glória, a santidade de Deus, os anjos todos cantando. E ele vê toda aquela glória, tá todo mundo perto dele. E pela primeira vez é mencionado que Isaías fala, ai de mim. Quando ele viu toda a santidade, toda a glória de Deus, a primeira pessoa que ele viu como pecadora foi ele mesmo. Então, naquele momento, ele falou, ai de mim. E ele não só falou, ai de mim. Ele disse por que ele estava falando aquilo. Ele falou, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Além dele viver isso, dessa experiência, dele ver quem ele era, como ele estava. Uma coisa acontece, uma coisa que não aconteceria se ele não falasse isso. O anjo pega uma tenaz no fogo e toca na boca dele. Acredito que aquilo foi um simbolismo de cura, sabe? De transformação, de que aquele pecado já não dominaria mais a vida de Isaías, né? Quando ele foi tocado pela brasa, ele foi tocado na boca dele, onde ele falou que ele tinha pecado. E tem algo importante que eu quero falar com você sobre essas coisas. A primeira coisa é que a gente não consegue ver o quão imundo nós somos até que a gente olhe para o Senhor. Enquanto a gente não tem uma compreensão sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez, sobre a glória dEle, enquanto eu não tenho um encontro de fato que eu sinto que, caraca, é uma experiência sobrenatural, fica difícil discernir o quanto eu sou sujo, o quanto eu preciso de perdão. É por isso que muitos não entendem a cruz, porque não vem necessidade, não entendem por que alguém teve que morrer por eles. Eu mesma, eu demorei muito a compreender essa questão da cruz, porque eu não entendia o quanto eu precisava de perdão. A segunda coisa é que não tem cura enquanto não tem confissão. Sabe, todo mundo já sabia que Isaías era um homem de lábio impuro. Nada é escondido do Senhor, dos céus, nada é escondido, todo mundo já sabia. Só que ninguém ia se meter numa questão que o próprio Isaías não tinha pedido socorro. Se Isaías não confessasse, se Isaías não falasse, também nada teria acontecido. O anjo não teria chegado até a boca dele para tocar, porque a palavra fala que assim que ele fala, depois que ele fala, o anjo toca na boca dele. Então, são três coisas, na verdade, que eu quero muito que você preste atenção. A primeira, na vida de Isaías, a primeira coisa que acontecia, ele falava ai de vós, era sempre ai de vós. Ele conseguia ver o pecado de outros, mas ele não conseguia ver o próprio pecado. A segunda situação que acontece na vida de Isaías e que muda a vida e o ministério dele é o fato dele entender e ver a glória de Deus, ser impactado pela santidade de Deus. E a terceira, ele confessa, e quando ele confessa o pecado, ele é curado do pecado. Ok, isso é bem legal, eu espero já que você já esteja compreendendo e eu vou contar uma experiência minha agora. Eu já contei a experiência de Isaías, agora eu vou contar a minha experiência, ok? Bom, gente, teve uma vez eu tava lavando roupa, botando as coisas na máquina e eu costumo fazer coisas de casa, né, limpar, cozinhar com música, ouvindo alguma coisa. Eu gosto muito. Muito difícil eu faço no silêncio, às vezes eu faço, mas na maioria das vezes não. Então o que acontece? Eu tava botando a roupa pra lavar e tal, e estava tocando aquela música da Lu Meu Pídio, eu quebro meu vaso. Só que tem uma parte dessa música que é uma ministração que a Luma faz, e ela fala assim, quem é muito perdoado, muito ama. Tem um versículo bíblico que Jesus fala sobre isso, né? Quem muito ama, quem é muito perdoado, quem é pouco perdoado. E aí ela começou a cantar aquilo e eu parei
E eu decidi ser sincera com o Senhor e eu falei assim: Pai, eu não me sinto muito perdoada, porque eu não acho que o Senhor tenha muito que me perdoar. Na realidade, eu acho que eu tive que perdoar muito. Quando eu falei aquilo, foi muito bom, tá? Eu super te aconselho a ser sincero com Deus. Deus, ele não tem medo das suas indagações, Deus não tem medo das suas perguntas. Ele sabe responder e, querido, ele vai responder. Por que que eu falei isso, gente? Porque eu tive uma infância um pouco difícil, uma adolescência difícil também. Então, eu me olhava bastante como uma vítima da situação. E era difícil que eu entendesse que Deus tinha que me perdoar de alguma coisa, sendo que eu sempre tive que perdoar muitas pessoas e tal. Então eu não entendi, aquilo pra mim não fazia muito sentido, mas eu falei, cara, se a Bíblia tá dizendo isso, e se a Bíblia fala o tempo inteiro que Jesus morreu pra me perdoar, alguma coisa deve ter, né? Mas eu fui e expressei que eu não sentia aquilo que a Luma estava sentindo quando estava cantando. E ela cantava aquilo em lágrimas. E eu fiquei, gente, eu não sinto isso. E eu deixei aquilo pro Senhor. Gente, não foi muito tempo depois, Deus começou a realmente se encontrar comigo de uma maneira diferente de tudo que eu havia vivido. E Ele começou a me mostrar por dentro. Eu comecei a ver, gente, coisas que eu não imaginava que eu era. É como se eu começasse a obter muita clareza sobre meus pecados. É um convencimento mesmo, sabe? Do Espírito me mostrando o meu pecado, como eu era, o que eu desejava, o que eu pensava, o quanto eu criticava. E Jesus, ele começou a mostrar as minhas impurezas, as minhas nojeiras. E eu comecei a ficar muito desesperada ao ponto de falar que eu realmente não podia estar em contato com a glória de Deus. Eu ficava assim, cara, não tem como Jesus querer ter algo comigo, não tem como ele querer morar em mim, olha o que eu sou, olha que isso. E eu comecei a ficar num conflito muito grande. E eu tive vários sonhos de Deus revelando de fato as impurezas do meu interior e me mostrando que era um tempo de limpeza. E eu confesso que quando tudo aquilo foi começando a ser revelado para mim, eu olhei e eu falei, não tem como um Deus tão bom me amar. E eu comecei a conhecer Jesus, né? Porque eu comecei a conhecer mais a Jesus. Eu não tinha noção do quanto eu precisava de ajuda. E nesse processo comecei a me sentir muito perdoada, porque todo dia eu tinha que pedir perdão o tempo inteiro. Foi algo que eu vivi. Era como se tudo estivesse claro na minha frente, o que nunca esteve. E eu comecei a ter que pedir perdão de minuto em minuto. Me perdoa, me perdoa. E foi uma situação bem difícil, foram várias situações. Quando eu entendi que eu havia sido perdoada de tudo aquilo e continuo sendo, eu realmente me apaixonei por Jesus, porque quem é muito perdoado, muito ama. Eu criei esse vídeo porque eu sei que tem pessoas que se sentem como eu me sentia. Eu até sou cristão, ou eu nem sou cristão justamente por essa causa, porque eu não sei do que Jesus tem que me perdoar. Por que Jesus teve que morrer por mim? Eu não entendo isso, né? Vamos supor que essa seja a sua dúvida, essa seja a sua questão. E eu quero te convidar a perguntar para Ele. Só isso que você precisa fazer. Senhor, o que tem de errado em mim? Eu não me sinto perdoado, porque eu não acho que eu transgredi. Eu não acho que o que eu fiz, Jesus vai te convencer. A palavra fala que o Espírito sabe convencer do pecado. Ele vai te convencer do pecado, ele vai mostrar a gravidade. Mas ele também é o único que pode perdoar você. E para finalizar, voltando lá em Isaías, depois disso tudo acontecer com ele, que ele fala do pecado dele, que o anjo toca na boca dele, o Senhor pergunta, quem enviarei? Quem há de ir por mim? E aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não se tornou perfeito ali, mas ele confessou o pecado, ele viu que ele era pó, ele viu a grandeza de Deus, a glória de Deus. Ele estava pronto para anunciar daquilo que o coração dele foi cheio. Você não vai ser perfeito, mas você precisa ser quebrantado. Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas ele não resiste a um espírito quebrantado. Não é do quanto você é bom, é do quanto você consegue se humilhar.
E para se humilhar, você precisa de fato reconhecer quem você é. Isso só o Espírito pode fazer por você. Então, fica aqui o vídeo, fica aqui o conselho. Eu espero que Jesus ele revele para você se sinta perdoado. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar, tá? Eu preciso muito, muito, muito dessas ações para que o canal ele cresça, para que o YouTube recomende esses vídeos, tá? Eu preciso muito da ajuda de vocês. Então é isso, fiquem com Deus e um beijo.